Olá, povo de Deus, saudação de paz em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao canal Geração de Bereanos, que Deus em Cristo vos abençoe em tudo. No vídeo de hoje vamos falar sobre as características básicas do obreiro, juntamente com as suas atribuições. Vamos lá para as características básicas do obreiro. O obreiro será um auxiliar direto do pastor local, subordinado a um líder delegado por este último. Deverão primar pelo fiel cumprimento das ordens emanadas pela liderança da igreja, auxiliando da melhor forma possível o pastor local na condução da obra de Deus. Os obreiros terão também, entre outras atribuições, que lhes forem delegadas as seguintes missões. Primeiro, o obreiro ele é um auxiliar do pastor. Ele é o braço direito do pastor. Tudo que o pastor fizer em prol do reino de Deus, o obreiro precisa estar apto para o auxiliar, para o ajudar. Como, por exemplo, no culto à noite, acontece um imprevisto, o pastor ele não pode ir, então o obreiro ele precisa o auxiliar da melhor forma possível. Tá ok? Agora, quais são as atribuições do obreiro? Chegar antes do início do culto para verificar as condições e toda a estrutura de arrumação do templo, como cadeiras, luzes, banheiros, ventiladores, som, arrumação do púlpito e etc. Tomando todas as providências dentro de sua esfera de atribuições para que o trabalho seja iniciado no horário previsto. Então o obreiro ele chega primeiro no culto para averiguar, para observar, para analisar se tem água do bebedouro, se a igreja está organizada, como está a energia, como está o som. Então são tarefas que o obreiro precisa estar a par, ele precisa estar ciente das suas atribuições. Por isso ele precisa chegar antes do início do culto, para ver se tudo está ocorrendo bem. Ok? A segunda atribuição do obreiro é estar em condições de iniciar o culto no impedimento do pastor local ou da pessoa por este designada, além de realizar orações ou trazer uma reflexão acerca da palavra de Deus em ocasiões especiais. Então, na ausência do pastor, o obreiro precisa o auxiliar, precisa o representar. Tá? Qual a terceira atribuição do obreiro? Receber de maneira cortês e alegre todos os irmãos e visitantes que adentrarem ao local do culto. Querido, todo mundo quer ser bem recebido. Então o obreiro precisa ter cortesia, ter educação para poder receber melhor aquele que visita o ministério. Eu, particularmente, se eu visitar o ministério e eu não for bem recebido, eu nunca mais volto lá. É importante que o obreiro ele esteja preparado, ele esteja apto, que ele tenha cortesia, que ele tenha educação para que as pessoas possam retornar ao ministério. Então essa é uma das atribuições do obreiro. Receber de maneira cortês e alegre, feliz. A quarta atribuição do obreiro é impedir a entrada de animais, pessoas em visível estado de embriaguez, pessoas que demonstrem a nítida intenção de desviar a atenção dos demais presentes, ou pessoas que demonstrem explicitamente o desejo de atrapalhar o bom andamento do culto. Então, pessoas que porventura estejam embriagadas, não esteja no seu estado normal, que claramente o obreiro ele vai identificar que essa pessoa quer atrapalhar o culto, ele precisa impedir o acesso dessa pessoa à igreja, para evitar problemas maiores. A quinta atribuição do obreiro é coibir qualquer pessoa que venha causar transtorno na boa ordem do culto, procurando, se for o caso, retirá-la da nave principal do templo, sempre da maneira mais polida e discreta possível. Uma pessoa que nitidamente ela quer trazer transtorno para o culto, o obreiro precisa tratá-la com respeito, com discrição e retirar essa pessoa da frente da igreja
para que essa pessoa não adentre ao santuário para não criar transtorno. Tá? A sexta atribuição do obreiro é coibir pessoas que estejam sem motivo justificado do lado de fora do templo durante os cultos, de maneira cordial, porém enérgica, principalmente quem se apresentar em conduta que desabone o testemunho como cristão. Então, por exemplo, você está no culto, o obreiro está no culto e ele observa que na rua, na frente da igreja, tem pessoas mal intencionadas, pessoas que estão em estado de embriaguez, pessoas que nitidamente querem tumultuar o ambiente, querem trazer transtorno para o culto. Esse obreiro, ele precisa, até mesmo se for preciso, agir de uma forma mais enérgica, para que problemas maiores possam ser evitados. A sétima atribuição do obreiro, nos momentos de oração, quer seja pelos que estão se convertendo ou pelos membros da igreja, deverão dar a devida cobertura a quem está à frente do trabalho, impondo as mãos sobre o público-alvo e conduzindo-os para o local que lhes for determinado. Então, o obreiro precisa estar intercedendo, orando por aqueles que estão se entregando a Cristo. Essa é uma função do obreiro, está intercedendo. Enquanto o pastor ora, enquanto o pastor clama pela vida dessas pessoas. A oitava atribuição do obreiro é: deverão, quando do término da reunião, fiscalizar e auxiliar a devida arrumação do templo, bem como a guarda de qualquer material que deva ser recolhido, acionado os responsáveis para tal. Por exemplo, dependendo do tamanho da igreja, o irmão perde uma carteira, perde algum objeto. No final do culto é importante que o obreiro ele fiscalize tudo. Caso ele encontre, ele procure o irmão que perdeu a sua carteira e ele faça a devolução. Basicamente é isso. A nona atribuição do obreiro é auxiliar a administração da igreja, no sentido de que haja a maior economia possível quanto aos gastos com água, energia elétrica, como telefone, bem como contribuir ativa e passivamente com a segurança do templo. Então essa também é uma das atribuições do obreiro. A décima atribuição do obreiro é: deve ser alguém com maturidade espiritual, pronto a respeitar e acatar ordens da liderança superior. O obreiro precisa ter humildade, ele precisa reconhecer a autoridade que é superior a ele. A 11ª atribuição do obreiro é: deve fazer bom uso da comunicação de informações. Essa é uma das atribuições do obreiro. A 12ª atribuição do obreiro é: deve se limitar a decidir dentro do poder e área que lhe foram delegados, sem criar conflitos com outros departamentos ou com os propósitos explícitos da igreja. Ou seja, ele recebe uma ordem, essa ordem precisa ser cumprida, sem ter reclamação, sem ter conflito entre outros departamentos da igreja. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo, pois é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe em tudo. Forte abraço a todos, Shalom, Lehitraot, paz e até mais.